Placar Apoio apresenta Cabeça Fria de River Plate 0, Atlético também 0. Jogaram todos e perderam todos. O Atlético é finalista da Copa Libertadores de 2024. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Estamos ainda na Argentina, em Buenos Aires. Para quem não sabe, hoje está rolando uma greve de transportes por aqui. Nenhum voo está saindo de Buenos Aires hoje, então o meu voo foi adiado para amanhã, para quinta-feira. O Atlético também só vai embora nesta quinta-feira, então estamos ainda aqui na capital argentina para analisar esse River 0, Galo também 0, jogo da volta da semifinal da Libertadores. O Galo, no agregado, venceu por 3-0 e está classificado para a grande decisão, que também será aqui em Buenos Aires. Antes da gente analisar a partida, peço aquela moral que você deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante para a gente. Tem também canal de cortes aí na descrição do vídeo, é só procurar, clicar e se inscrever. Considere se tornar sócio do canal, clique em Seja Membro aí embaixo e veja as opções, e caso apareça um botão hypar também aí embaixo, clica nele, porque é muito importante pra gente, beleza? Vamos lá, o River Plate obviamente fez tudo que estava ao alcance deles para intimidar o Atlético, aquilo que é do jogo, como fogos de artifício, cantoria, a festa absurda da torcida dos caras, eu vou falar sobre ela, e aquilo que não faz parte do jogo e que o River pode falar, não, eu não tenho nada a ver com isso, né? A polícia aqui de Buenos Aires atrasou o transporte da delegação do Atlético do hotel até o estádio, alegando falta de segurança. O Galo chegou muito em cima da hora do jogo, tanto que o jogo teve que ser adiado, né? 15 minutinhos ali de atraso, era para começar 9h30, começou 9h45, tipo de coisa que serve para minar um pouquinho o seu adversário, a confiança, deixar seu adversário nervoso, quando seu adversário não sabe exatamente o que quer, quando ele não está totalmente focado, e ainda bem que não é o nosso caso. O Galo está muito focado e isso não abalou em nada o nosso time, que fez uma partida muito próxima da perfeição, considerando o contexto do jogo, e um placar de 3-0 no jogo da ida, que praticamente encaminhou a nossa classificação, né? A festa no Monumental espetacular, o maior recebimento que eu já vi na minha vida, né? Recebimento é como os argentinos aqui chamam o momento da festa da torcida quando o time está entrando em campo, um absurdo. É claro que o fato de o estádio comportar mais de 80 mil pessoas ajuda a explicar o tamanho da festa, o estádio é muito maior, então não tem como comparar nesse sentido. O clube ajuda também, né? Eu até postei ontem, logo depois da festa, no Twitter, falando que foi a maior festa da entrada de um time que eu já vi na minha vida, e olha que eu já fui em jogo de futebol nessa vida. E aí alguém falou assim, da torcida não, porque eu usei a palavra torcida no tweet, da torcida não, do time, porque os fogos são clube, e essa pessoa tem razão, não vou lembrar o nome agora, porque grande parte da festa ali é de responsabilidade do clube, né, do River Plate, não da torcida. A torcida também fez uma festa espetacular, os caras cantam muito, a acústica do estádio é ótima, então ajuda, mas os caras cantam muito, levaram, né, aqueles sinalizadores, como a gente fez também, enfim, teve muita coisa bonita feita pela torcida, mas muita coisa pelo clube, né? Teve um momento de fogos de artifício ali que parecia Réveillon de Copacabana, não terminava um atrás do outro e ficou um fumacê que você não via 5 metros na sua frente, tanta fumaça. Apagaram as luzes, ficou um clima realmente muito legal, só quem estava no estádio sabe o tanto que foi legal ali, bonita a festa do River e da sua torcida, para tentar intimidar naturalmente ali os jogadores do Galo, né, mas foi bonito de ver realmente. O que não foi bonito de ver, como nunca é, aliás, é revoltante o fato de até hoje a gente ter que ver esse tipo de coisa, foram os gestos racistas, né, que torcedores do River fizeram na direção da torcida do Galo. Teve também pessoas que fizeram isso na direção dos jogadores da delegação, o próprio Hulk falou sobre isso na zona mista, e, cara, acontece ainda porque a Conmebol não faz nada, né? A Conmebol lava as mãos, finge que não é com ela, nada acontece. A partir do momento que tiver uma punição severa para o clube, né? Como a Conmebol não multou recentemente o Atlético porque torcedores gritaram, né, tiveram gritos homofóbicos contra o Fábio no jogo pela Libertadores contra o Fluminense, tá correto, tá? Nesse caso eu sou a favor da multa, tem que fazer... Tem que ter punição severa para gestos racistas, cara. Ah, mas é um só. A gente sabe que não é um só. Esse argumento do, foi um episódio isolado, não cola mais. Não existe episódio isolado que acontece toda semana, gente. Não existe. Enquanto a Conmebol estiver fingindo que nada acontece,
não vai mudar, não adianta. A partir do momento que tiver uma punição severa, um clube foi eliminado porque teve um torcedor imbecil fazendo um gesto racista, aí primeiro que esse torcedor vai ser ameaçado e vai pensar 2 vezes para fazer isso de novo, né? Esse lixo, esse escárnio humano, que dá pra gente chamar uma pessoa que é racista, né? E segundo que o clube vai sentir na pele e vai fazer, de fato, algo para mudar essa situação. Enquanto, não, foi um cara que fez, isso aí não representa a torcida, vai continuar assim. Então tem que registrar porque é crime, mas para a Conmebol aparentemente é só uma terça-feira qualquer, então é inadmissível que a postura siga sendo essa, ou a falta de postura em pleno 2024, né? Bom, o River Plate teve um início de jogo muito forte, né, em relação a volume, uma pressão muito forte. O Atlético foi a campo com o Everson no gol, Lianco na direita, Batalha, Alonso, Guilherme Arana, Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Paulinho, Daverson e Hulk, o time considerado titular nesse momento da temporada, né? Não dá para dizer que o Atlético marcou por zona, em linha, quando eu gosto de vir aqui muitas vezes falar, o Atlético estava posicionado assim, em linha, com bola sem bola, que era um time que tinha muitas perseguições, né? Então, em vários momentos, por exemplo, o time em tese tinha uma linha de 4 defensiva, né, com o Lianco, o Batalha, Alonso e Arana, mas em vários momentos o Lianco saltava para fazer uma marcação um pouco mais acima, né, um pouco mais adiantada, porque o jogador que ele estava perseguindo recuava um pouco para criar, e aí você via só 3 jogadores do Atlético posicionados em linha. Não significa que o Galo estava marcando só com 3, não. Estava marcando com 4, mais os volantes, o Franco um pouco mais à frente do Vera, porque o jogador que ele estava pressionando um pouco mais no homem a homem ali, puxava um pouco mais para criar desde trás. Então, não é que o Atlético estava exposto demais, pelo contrário, a marcação estava encaixadinha, cada um no seu. Muitas vezes a defesa do Galo ficava com 3 jogadores bem posicionados para 2 atacantes do River ou até para 1. Então o Galo sempre tinha uma sobra, né, no sistema defensivo, o que ajudou muito a controlar a partida, e o que ajudou muito também foi a partida espetacular que os nossos jogadores fizeram, né? O desempenho individual dos caras, né, do time do Galo foi um absurdo. O que o Batalha fez ontem tá nos livros de história da Libertadores. Assim. Foram 20 cortes, né, um recorde histórico aí da Libertadores. Eu tô para falar que o Batalha está entre os melhores jogadores do futebol brasileiro em 2024, não só defensores. A temporada dele é um absurdo. O que ele cresce em jogo grande é sacanagem. O que ele tem domínio para marcar jogadores altos de referência do ataque adversário é piada, como o Borja, como vários outros que ele enfrentou na temporada, Verratti, Caleri, por aí vai. Então o Batalha, cara, teve uma partida, assim, impressionante, assim, muito próxima da perfeição, se não perfeita, e o setor defensivo do Galo como um todo. Alonso muito bem, Lianco muito bem, tomou o amarelo, saiu no intervalo para entrar o Saravia, Arana muito bem, os 2 volantes muito bem, ninguém contesta a titularidade do Vera nesse momento, porque ele está comendo a bola. O Franco simplesmente está em todos os lugares do campo o tempo inteiro, jogador que é muito correto, eu já falei isso aqui várias vezes nas análises aqui do Cabeça Fria ao longo da temporada, é um cara que dificilmente erra, é um cara que está sempre ali firme, na marcação e dando opção para jogar, não se esconde do jogo. Então assim, cara, é realmente um jogador para a gente valorizar, porque esses caras fazem o trabalho sujo para os outros jogarem, né? No caso do jogo de ontem, foi muito mais o trabalho sujo para manter o resultado mesmo, o Atlético só conseguiu agredir no segundo tempo, né? No primeiro tempo teve aquela bola que o Daverson quase faz o gol, numa bola que ele rouba da defesa do River, mas de volume ofensivo, de criação, foi mais no segundo tempo. Mas assim, esse tipo de jogador é essencial para esse tipo de jogo, e o Franco merece reconhecimento. Do meio para frente também os caras fizeram aquilo que dava num jogo que naturalmente o seu adversário vai tentar te pressionar, porque é o jogo da vida deles. Então o Scarpa teve a bola na trave, o Hulk jogou demais para variar. A bola pro Scarpa é só uma das jogadas espetaculares que o Hulk fez na partida, retendo a bola também quando necessário, enfim. Deivinho fez a parte dele muito bem feita, saiu depois para a entrada do Rubens no segundo tempo. O Atlético teve uma ótima exibição com todo mundo, e o Paulinho eu não posso deixar de mencionar porque é um cara que a gente sabe que está jogando com uma dose de sacrifício pelo problema na perna, e jogou demais mais uma vez. O jogo tático do Paulinho, tanto que ele preenche o espaço pelo lado do campo na marcação, tanto que ele dá alternativa, tanto que ele conseguiu ontem sustentar essa bola na frente em vários momentos e dar alternativa, e se movimenta, e tabela, e joga pro time. Jogadoraço, como eu sempre defendi ao longo de toda a temporada, e que bom que o Paulinho está suportando essa sequência de jogos apesar do problema na perna. Obviamente será um jogador muito importante nas finais de Copa do Brasil e de Libertadores. Se faltavam 6, 5, 4 jogos, agora faltam 3. Os 2 jogos da final da Copa do Brasil e o jogo único da final da Libertadores, para a gente terminar uma temporada, quem sabe, de uma forma
histórica, né? Memorável, aliás, terminar não, né? Que se a gente ganhar a Libertadores, a gente tem que ir para Doha, pro Intercontinental ainda em dezembro. Mas pé no chão, porque a final, obviamente, vai ser muito dura. Mas sim, o Atlético, como eu disse, um desempenho impecável na marcação, e o Milito foi muito bem também no plano de jogo nesse sentido, né? Eu perguntei isso para ele na entrevista coletiva, qual que era a ideia, porque o Galhardo mudou um pouco o time dele, fez mudanças ali de peças e de postura também, obviamente, você precisa reverter um 3-0, e o Milito explicou, né, que o foco defensivo ali foi fechar o funil, né? Fechar o meio da área, porque o River tem muito jogo por dentro também, e obrigar os caras a rodar a bola, dar do lado, e o River teve muito volume ofensivo pelos lados do campo, tanto com bola rolando quanto com bola parada. Sei lá quantos escanteios, mas foi um festival de escanteios para o River, e a defesa do Galo se segurou muito bem. Claro que em um lance ou outro os caras vão conseguir tocar na bola, vão conseguir cabecear para fora, o Everson vai precisar aparecer aqui e ali, a gente vai falar do Everson mais para frente nessa análise. Mas assim, num geral, o Atlético fez certinho, né? Tirou o jogo por dentro do River, e isso tem muito de mérito também dos volantes e do miolo de zaga do Galo. Obrigou os caras a jogar pelo lado, e obrigou os caras a chuveirar a bola na área, tentar finalização de fora, e aí você precisa ter seu goleiro numa ótima noite. E tivemos, e deu tudo certo, o Atlético não sofreu. Foram pouquíssimas as chances claras do River no jogo. Você falou assim, o cara perdeu o gol. Pouquíssimas as ocasiões, e o Galo também teve, né, a chance clara ali, especialmente aquela bola do Scarpa e o rebote com o Davidson. Então, assim, o resultado diz o que foi o jogo, né? O River teve volume? Teve, mas volume não ganha jogo, né? O que ganha jogo é chance clara, criada e convertida, e isso o River não conseguiu fazer, muito por mérito do Galo e da estratégia traçada pelo Gabriel Milito. Falando em estratégia, a minha estratégia ontem na KTO.com para o jogo do Galo foi fazer uma fezinha em menos de 1,5. Eu achei que o jogo ia ficar 1-0 para um dos lados. O Galo ia achar um golzinho ou o River ia achar um gol e ficar por isso mesmo. Acabou que entrou com folga porque ficou 0-0 o jogo. Então, recado da KTO aqui para você que gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Lembrando que é só para maiores de 18 anos que você precisa apostar com responsabilidade, sem arriscar dinheiro que pode te fazer falta. É para usar aquela grana que sobra. Se ganhou, vai melhorar um pouquinho seu churrasco. Se perdeu, nada acontece, vida que segue. Lembrem-se que a aposta esportiva não é investimento e sim entretenimento, beleza? Tamo junto com a Teozinha. A gente já falou um pouquinho do Everson aqui, que foi importante demais, especialmente no segundo tempo, com defesas impressionantes e com, cara, uma postura dentro do campo impecável, frio, como tem que ser, qualquer bom goleiro, né? E eu tenho uma reflexão para fazer com vocês aqui sobre o Everson, porque existem até memes, né, na internet atleticana aí sobre a questão dele fazer muita cera, dele ganhar muito tempo, né, e pega a bola e cai no chão, e que a gente sabe que faz parte do futebol, né? O Davidson corajosamente, recentemente, falou que não, eu catimbo mesmo, eu ganho tempo mesmo, porque todo mundo faz. Quem fala que não faz tá mentindo, eu faço e falo que faço. E eu achei muito legal essa entrevista dele, e todo mundo faz mesmo, né? Se fosse o River ganhando, precisando ganhar tempo, o Armani ia ficar meia hora no chão, igual. Então o Everson fez certinho, só que esse fez certinho, eu acho que cabe uma discussão que eu mudei de opinião ao longo do jogo. Eu estava assistindo o jogo ontem na tribuna de imprensa do Monumental, que aliás, antes de eu falar do Everson, não posso deixar passar isso aqui. Como é que pode um estádio para 84, 86 mil pessoas ser tão apertado, cara? Eu fiquei impressionado. Quando eu vi que o jogo ia ser no Monumental, quando eu vi que o Atlético ia jogar contra o River na semifinal, eu falei, bom, conforto para trabalhar a gente vai ter, porque eu fiz o tour do Monumental neste ano, em uma das 3 visitas a Buenos Aires, porque o Galo só jogou na Argentina praticamente esse ano, nesses jogos de Libertadores, eu fui fazer o tour do estádio, conhecer o estádio fora de um dia de jogo, conhecer como é que é, vestiário, tribuna, etc, e o museu, é lindíssimo, inclusive. E aí, com a visão do tour, eu falei, bom, então estaremos tranquilos para trabalhar na semifinal. Cara, que estádio apertado, o lugar que a gente ficou na tribuna de imprensa, assim, não cabia a perna sentado aqui, espremido, você estava encostando já numa parede, e torcedor do River vindo no setor de imprensa amarrar faixa, né, para aparecer na transmissão, um negócio assim, e muito apertado, muito apertadinho, cada um só tinha um banco, né, uma cadeira, não tinha mesa, não tinha tomada, então assim, pô, um estádio que é o maior da América do Sul hoje, recém-reformado, a minha expectativa, pelo menos, era uma condição de trabalho
um pouco melhor, né? E acabou que foi ruim nesse sentido, né? Não tinha. A gente vê estádios muito mais antigos com uma estrutura para a imprensa trabalhar muito melhor. Aí beleza, aí ficamos lá durante o jogo, nesse lugar muito apertadinho, assisti o jogo ao lado do Lauro Lopes, da Alterosa, um abraço para ele, vou explicar já já porque que eu tô mencionando ele, sobre o assunto do Everson. E aí depois, cara, a gente desce pra zona mista, e a zona mista é simplesmente a pior que eu já vi na minha vida em termos de organização. Os caras fizeram um quadradinho minúsculo com um backdrop. Backdrop é aquele banner que tem as marcas dos patrocinadores ali, que o jogador dá a entrevista com o backdrop no fundo, né? Um quadradinho simplesmente que seria o espaço para Galo e River. Então tava lotado de jornalista argentino também, toda a imprensa brasileira, e né, não tem como a Conmebol ou o River falarem que não sabiam a quantidade de pessoas que existiria, né, para esse jogo, né, a quantidade de jornalistas credenciados, eles já sabiam, o espaço não era suficiente, todo mundo apertado, muita gente passando mal, caindo pressão, porque estava muito calor nesse momento, então assim... Aí o pessoal da Conmebol conseguiu melhorar um pouquinho lá, girou o backdrop, levou a galera não detentora para um lado, a galera detentora para o outro, assim, deu para trabalhar, mas ainda assim muito longe das condições ideais. Então, pô, espaço lá não falta, o estádio é gigantesco, é só ter um mínimo de boa vontade, pegar um espaço maior, colocar 2, 3 backdrops, organizar um negócio com um pouquinho mais de decência para quem vai trabalhar, que a gente está lá trabalhando, não tem ninguém tirando onda lá, a gente está lá para fazer o nosso trabalho, então... Me surpreendeu negativamente nesse aspecto. O estádio é lindo, a torcida fez uma festa belíssima, né? O River é um clube gigante, mas, cara, um estádio recém-reformado que cabe em 86 mil pessoas, não pode ser tão apertado assim em ambientes que dá para você ter um pouquinho mais de conforto para quem está lá trabalhando, né? Mas voltando a falar do Everson, eu citei o Lauro da Alterosa porque ele estava do meu lado, então a gente conversou muito ao longo do jogo, e o Everson, claro, estava ganhando muito tempo já desde o início do jogo, e aí, cara... O Vilmar Rodan começou a já mandar ele bater, todo tiro de meta ele ganhava um tempinho, ameaçava ir pra bola e voltava, e posicionava a bola, e aquela demora, a torcida do River já chiando, nos primeiros 5 minutos a torcida do River já estava chiando sobre a cera ali do Everson. E aí, ele toma o amarelo aos 27 do primeiro tempo. E eu e o Lauro até conversamos no sentido de, cara, não é tão inteligente assim tomar esse amarelo tão cedo, né? Deixa pra tomar no segundo tempo e tal, por que tomar agora, vai passar o jogo inteiro pendurado, corre risco de ser expulso. E depois a gente teve uma reflexão que, cara, eu queria compartilhar com vocês e é verdade. O momento que o Everson gastou essa cera e essa ficha do cartão amarelo, vamos dizer assim, foi o momento que o Galo mais precisava segurar o River. O momento que o River estava mais inteiro, mais com ânimo, mais indo pra cima, mais no embalo da torcida no início do jogo. Quando vai passando o tempo, naturalmente os caras vão dando uma desanimada, a perna pesa, ninguém consegue correr o que o River correu nos primeiros 15, 20 minutos por 90, é impossível. Então assim, na verdade, foi inteligente o que o Everson fez. Era óbvio para qualquer um, né, antes do jogo que o Everson tomaria um cartão amarelo por cera na partida. Isso era óbvio, era básico e todo mundo sabia. A questão é quando vai enrolando de leve, no segundo tempo quando tá 0-0 enrola mais até tomar, ou já gasta o tempo máximo possível no início. E essa segunda opção, que foi a que ele fez, não sei se isso foi planejado, se foi um feeling dele ali, não, vou esfriar o máximo que eu posso já no início, mas no fim das contas foi inteligente, cara, porque esfriou o River no momento que a gente precisava esfriar os caras, porque o início do jogo dos caras foi realmente muito pesado, de muito volume, de muita pressão, o Atlético não conseguiu jogar, não conseguia sair, só marcava, que não era a ideia de jogo, né? A ideia de jogo do Galo era o que o Galo fez no segundo tempo, marcar bem os caras e escapar aqui e ali pra agredir, mas não. No primeiro tempo não foi possível porque o River não deixou. E então, no fim das contas, foi muito inteligente o que o Everson fez, porque conseguiu ganhar os minutinhos e tirar esse ímpeto do River no início, tomou o amarelo aos 27 e aí, né, deu um passo para trás, obviamente, no nível da cera, para não correr o risco de ser expulso e ficar em campo até o final. Não estava pendurado, então está confirmadíssimo na grande final do dia 30 de novembro, então... no fim das contas deu certo. Questionei por dentro no primeiro momento ali, na conversa com o Lauro, mas depois pensando, falei, cara, não é que faz sentido, né? Se era para tomar, tomou no momento certo, né? Foi muito inteligente. E você que é inteligente tem que ter um plano de saúde, né, meu amigo? Isso aqui não tinha nem que falar, porque isso aqui é básico. Cuidar da saúde é a coisa mais importante da vida da gente. Tô aqui para passar o recado da Confiax, parceiraça fixa aqui do canal do Frossar, que tem, você sabe, seguro pro seu carro, seguro pro seu equipamento eletrônico, tem
consórcio, tem plano odontológico e tem plano de saúde, planos acessíveis a partir de R$ 99,00 por mês. O QR Code está na sua tela, é só escanear e entrar em contato. Você que é inscrito no canal do Frossar vai ter desconto, 20% de desconto no primeiro boleto. Caso você tenha MEI ou CNPJ, esse desconto pode chegar a 30%, então entre em contato. Lembrando que é Outubro Rosa e a gente está falando da importância das mulheres fazerem os exames preventivos para câncer de mama e câncer do colo do útero, porque o diagnóstico precoce, né, aumenta demais a chance de cura, então é muito importante que as mulheres façam os exames preventivos, beleza? Eu falei que a ideia de jogo do Galo defensiva era tirar o espaço do River por dentro, né, e obrigar os caras a irem pelos lados, a tentarem chutes de fora. Foi o que o Galo fez, e a primeira chance que o River conseguiu criar algo por dentro foi aos 32, 33 do primeiro tempo, né, que foi uma jogada que o River consegue encaixar com o Colídio, que aliás é bom jogador, se movimenta muito, era o jogador mais móvel no ataque do River Plate disparado, e que ele consegue infiltrar, e o Batalha, sempre ele para variar, consegue fazer o corte para escanteio, mais um das dezenas aí que o River teve no jogo. Então, o Atlético conseguia fazer bem esse cerco, especialmente na entrada da área e no campo central, vamos dizer assim, do River, e isso facilitava demais a nossa vida, porque aí os zagueiros tinham que, obviamente, fazer a parte deles no que diz respeito à bola aérea, né? Eu até acho que a questão da bola aérea é um ponto a mais para o Lianco na briga por posição com o Saravia. O Saravia entrou no segundo tempo, foi muito bem, o Lianco estava amarelado, por isso saiu, tomou o amarelo ali no meio do primeiro tempo, e uma das escapadas que ele dá para marcar, né, tirar o espaço do jogo criativo do River pelo lado esquerdo, de ataque deles, nossa defesa pelo lado direito. Só que o Lianco é muito mais alto, é zagueiro de origem, então você ter mais um cara forte pelo alto dentro da área, você ter Alonso, Batalha e Lianco, é realmente um ganho que o Milito tem, porque se você for olhar o Galo como um todo, agora com o Davidson você tem um cara a mais, né? Um cara mais alto dentro da área para tirar de cabeça, que aliás é um cara que tem um aproveitamento pelo alto impressionante, mas num geral, assim, se você tira o Davidson num jogo que não tem ele, por exemplo, o Galo não é um time alto, não é um time de tanta estatura, né? O nosso atacante titular é o Hulk, não é um grandalhão, é muito forte, absurdo, mas não é o cara que tem por característica ganhar a bola pelo alto de zagueiro, né? Paulinho também não, os volantes também não são altos, então assim, você ter o Lianco, um cara mais alto dentro da área, ajuda para esse tipo de jogo, que naturalmente os caras vão cruzar muita bola na área, então acho que é mais um elemento que ajuda a explicar essa titularidade do Lianco, além, claro, do grande momento dele, né? Vem jogando muito bem, entendeu muito bem a posição e aquilo que o Milito pede para ele, mas a gente está bem servido. Na lateral direita a gente está bem servido, o Saravia entrou no segundo tempo e muito bem também, entrou muito sólido. Aliás, na outra lateral também tenho que elogiar o Rubens, que também entrou muito bem, muito ligado. O Rubens marca muito bem, né? Ele é muito consciente na marcação. Frossar, mas teve aquele erro, aquele problema no jogo contra o Palmeiras. O jogador de futebol erra, gente. Ninguém é robô, é todo mundo ser humano, o cara vai ter um jogo que ele vai falhar, vai jogar mal, o negócio que você tem que avaliar é a média do jogador. Ele mais erra que acerta, então temos um problema. Ele mais acerta que erra, beleza? É o caso do Rubens, é um jogador muito correto, entrou muito bem no jogo, né, fortalecendo a marcação por aquele lado ali, isso já no segundo tempo, depois que o Davidson saiu, no momento em que já fazia sentido o Galo controlar mais o jogo, né? Não faz sentido jogar só com regulamento e ir para o jogo só para se defender por 90 minutos, porque é muito perigoso. E a ideia do Galo não foi essa. Aconteceu no primeiro tempo que o River se impôs, mas a ideia não era essa. Tanto que o Galo não foi com 3 volantes, não foi com dobradinha na esquerda, nada disso. Mas você chega em 25 do segundo tempo, tá 0-0, você tem 3 de frente, aí beleza, bom. Vou tirar um atacante, colocar um cara a mais para marcar pelo lado esquerdo, vou colocar um volante a mais, o Otávio entrou no jogo também, e isso faz parte da estratégia para o jogo naquele momento. E o Atlético foi perfeito, né? Como eu falei, a primeira chance por dentro do River foi aos 32, 33, pouco depois teve o nosso lance do primeiro tempo único de perigo com o Daverson, que ele rouba uma bola ali já no campo de ataque, sai cara a cara com o Armani sai muito bem, varrendo ele. Se é no Campeonato Brasileiro, sei não, hein, se o VAR não chamaria, porque o Armani pega primeiro o Daverson, depois a bola, mas sim, na Libertadores eles deixam jogar mesmo, não estão nem aí. Eu já falei isso no jogo da ida, que para ser pênalti num jogo de Libertadores tem que ter uma fratura exposta, um tiro dentro da área, porque senão a arbitragem não dá. Pelo menos são coerentes no critério, né? Não dá para um lado, não dá para o outro, e deixa o pau quebrar, e é isso mesmo. Então, o Atlético sobreviveu a essa pressão do River na etapa inicial e nessa chance que teve com o Davidson, não conseguiu converter em gol. No intervalo, naturalmente, o Milito tira o Lianco amarelado e coloca o Saravia, como eu mencionei, e o Galo volta bem para o segundo tempo.
A primeira vez no primeiro tempo que o Galo conseguiu ficar com a bola um pouquinho mais, trocar um pouco de passe, valorizar um pouco a posse, foi já aos 40 do primeiro tempo. Só o River jogou no primeiro tempo, com exceção do lance que o Davidson roubou, como eu falei. No segundo tempo, não. O Galo volta conseguindo ameaçar, o Galo volta fazendo aquilo que era a ideia desde o início. Que era, olha, eu vou marcar bonitinho, tranquilinho, não vou me expor, não faz sentido você se expor tendo 3-0 no agregado, mas se você der mole, eu vou te agredir. Chegou o Nicinho já num contra-ataque com o Paulinho, não deu em nada, e depois aquele lance que é inacreditável a bola não ter entrado, né? Aliás, inacreditável não, mérito do Armani. Se o Everson fez uma partidaça, foi eleito inclusive melhor em campo, o Armani também nesse lance foi decisivo, protagonista, porque senão o River poderia perder a partida, né? A gente poderia repetir o agregado de 2021, que foi 4-0, né? Naquela ocasião também ganhamos 1-0, também não, né? Ganhamos 1-0 na Argentina e vencemos por 3-0 em BH, agora vencemos 3-0 em BH, mas não saiu o nosso golzinho aqui em Buenos Aires. Mas assim, aquele lance é lindo, né? É uma jogada que já é bem comum, aconteceu, por exemplo, contra o Vasco, da dobradinha do Scarpa com o Hulk pelo lado direito. O Hulk é um cara que joga por dentro, né? É uma referência no ataque do Galo. Agora, um pouco mais atrás com o Davidson e tal, mas pela característica dele da carreira inteira, ele é um cara que naturalmente vai buscar esse espaço do meio para a direita. Então acaba que é natural ele se associar muito ao Scarpa. Então o Scarpa... era um lance de lateral, salvo engano, ou já com bola no chão, não vou lembrar, mas o Scarpa toca a bola no Hulk, o Hulk traz para dentro, sustentando a marcação, a jogada característica do Hulk de fora para dentro, da direita para o meio do campo, e aí quando parece que ele vai virar o jogo lá da esquerda, ou tentar levar mais para finalizar, ele dá um passe, cara, maravilhoso, assim. Aliás, 2 lances do Hulk ontem, que aquele que você faz até assim, quem gosta de futebol faz, nossa senhora, que foi uma fatiada que ele dá. É uma bola virada, assim, foi muito bonita, pelo menos na minha visão, assim, né? Não sei se na TV deu pra ver, mas foi bem na minha reta, assim, cara, uma fatiada que ele dá na bola, a bola vai firme, queimando a grama. Típico lance que um boleiro amador aí, um peladeiro tentar fazer, vai jogar a bola lá na arquibancada, é muito bonito, né? Os caras têm uma intimidade com a bola realmente muito acima. E o lance do passe dele pro Scarpa, que é qualquer coisa, né? Ele tá com o corpo virado para cá, tem a chance de virar a bola lá, tem a chance de levar mais para tentar a finalização de fora, que ele tem essa característica. Ele dá um passe quebrando o pé, que a gente fala, né? Pra cá, né? Meio que no contrapé dele pro Scarpa, que tá desmarcado, porque não é o passe lógico para aquela jogada, né? E aí o Scarpa finaliza uma bola linda também, que o Armani pega, tá? A bola foi no travessão, é verdade, mas o Armani dá um toquinho na bola antes dela pegar no travessão, um pequeno desvio, que se ele não toca na bola, aquela bola estava dentro do gol. O Armani desvia, ela pega no travessão, quica, volta pro Davidson, que finaliza bem, cara. A finalização do Davidson é precisa também, buscando o gol. E o Armani faz mais uma baita defesa, meio que trava a bola entre as pernas, assim, porque senão a bola passaria entre as pernas dele. Uma defesaça de um goleiro campeão do mundo, um goleiro pra lá de experiente, com mais de 70 jogos pela Libertadores. Infelizmente tirou o gol do Galo, porque seria um golaço, pela concepção da jogada, pelo passe do Hulk, pela finalização do Scarpa. Mesmo se fosse no rebote, um gol do Davidson, seria um golaço, e infelizmente aquela bola não entrou. Pouco depois o Galo tem mais uma chance com um bolão do Hulk para o Paulinho, que tenta a finalização também, a bola não entra. E o River dá uma sentida, dá uma baqueada. Você via claramente, né, olhando para o jogo, que o River não era aquele time com aquele volume, com aquela confiança do início do jogo. O jogo do Atlético ontem passava, a classificação passava muito por segurar o ímpeto do River nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, porque os caras não iam suportar aquele volume, né, e aquela intensidade durante os 90, o Atlético conseguiu não só por 15, 20, como por 90 minutos. Mas sim, no segundo tempo o River já não era o mesmo. O Atlético já começou a agredir, então ali o jogo ficou muito confortável para o Galo. Apesar de o River continuar tendo um volume, né? O River continuava tendo um volume ali, especialmente depois das entradas dos meninos, né, do Echeverri e do Mastantuono, 18 e 17 anos respectivamente. Os dois são muito bons de bola. O Echeverri deu muito trabalho para o Everson, finalização de fora da área, teve aquela bola, essa sim uma chance clara, que eu falei que foi rara, mas aconteceu, do River no jogo, uma bola que o Echeverri invade a área, consegue cortar o marcador e finaliza cara a cara com o Everson perfeito na saída, fechando o ângulo e fazendo a defesa. Então o Everson foi perfeito em tudo que ele foi exigido, né? Na catimba para ganhar tempo no primeiro tempo, como eu falei, depois de raciocinar eu vi que fez sentido, na bola cara a cara, nas finalizações de fora da área. Então isso é legal para o torcedor que muitas vezes, né, liga o modo corneta sem restrições, sem moderação, refletir um pouquinho.
você que está me assistindo, você foi contra a volta do Everson ao time titular do Galo lá atrás, depois que ele machucou? Estava mal no Brasileiro, é verdade, né? Não estava vivendo um grande momento, ele saiu lesionado, o Mendes entrou, foi bem. Quando o Everson voltou, você foi daqueles que falou, de forma alguma, frangueiro, não pode voltar mais pro gol do Galo. Tá aí o resultado. Eu sempre defendi. O Matheus foi muito bem, é um ótimo goleiro, tá lá quando o Galo precisa, mas quando o Everson voltou, eu fui o primeiro a levantar a mão e falar assim, sou a favor do Everson voltar. O goleiro titular perdeu a posição por lesão, tem que voltar. Quando tiver recuperado. E voltou muito bem, faz um segundo semestre espetacular. Eu até fiz essa pergunta a ele na coletiva, ele até deu uma emocionada ali na resposta, né? Lembrando do ano dele, tudo que foi, a lesão, a fratura exposta, né, que ele teve no dedo da mão. Então, assim, parabéns ao Everson pela volta por cima, pela partidaça que fez, impecável, o melhor em campo, tá mais do que bem entregue, apesar de eu entender que o Batalha era um forte concorrente, porque é absurdo que jogou de bola. Então, foi muito bem. O time do River deu uma crescida em volume, especialmente com o Etcheverry, como eu falei, mas nada que, meu Deus, o River tá merecendo demais fazer o gol. Não. Era volume, mas um volume que a defesa do Galo suportava, e quando o River conseguia furar com finalização de fora, com cruzamento, a bola algumas vezes chegando ao gol do Everson, ele fazia a parte dele muito bem feita. Já ali no miolo do segundo tempo, o Rubens entrou no lugar do Daverson. Aí, como eu falei, faz sentido você jogar com regulamento nesse momento. Você tem um quarto de um jogo, sendo que tá 3-0 para você, né? Um quarto a ser jogado ainda, metade de um tempo a ser jogado, e tá 3-0 no agregado, faz sentido. Você dobra a marcação para aquele lado, adiantou um pouquinho o Arana, deu tudo certo, fez todo sentido, né? Entrou muito bem o Rubens, como eu falei, muito bem na marcação. Ainda teve uma finalização, né? O Rubens teve uma bola que ele chutou também exigindo uma boa defesa do Armani, e pouco depois saiu o Paulinho para entrar o Otávio, mas antes do Paulinho sair, teve um momento curioso ali, aí um pouco de bastidores também, do tipo de coisa que só vê quem tá no estádio, né, e o Cabeça Fria é legal por isso, que é um quadro que eu falo bastante aqui, é sempre um vídeo longo, mas que dá para trazer um pouco de impressão também de quem tava lá. Teve uma bola que o Paulinho consegue carregar no ataque do Galo aos 27, anotei, tá no meu bloquinho aqui, aos 27 do segundo tempo, que ele consegue carregar e sofreu uma falta. Ali foi a primeira vez que, olhando ao meu redor, os torcedores que estavam perto de mim do River ali, eu vi uma galera sentando, assim. Uma galera. Os caras estavam apoiando, alentando, ali, vamos que dá. Mas aos 27 do segundo tempo, seu time tentou de tudo. O goleiro dos caras, no caso nosso, tá numa noite inspiradíssima. Você não conseguiu ter chance clara. Os caras criaram chance, colocaram bola na trave. Cara, aí seu adversário, no caso o Galo, né, consegue levar a bola pro ataque, sofreu uma falta, ganhar um tempinho, já tem quase 30 no relógio, é a hora que bate o desânimo. Aí os caras sentaram, deram uma esfriada, né, acho que entenderam ali que não ia dar, né, que o Atlético estaria já classificado para a final da Libertadores, porque era um time cascudo, que sabia muito o que fazia dentro do campo e que ia com merecimento para a final, né. Logo depois desse lance, o Paulinho sai para entrar o Otávio. E o Paulinho, né, mais uma vez eu preciso elogiar, porque, cara, é um jogador importante demais para esse time em todos os sentidos, né? Cara que ontem conseguiu sustentar a bola na frente, teve finalização, teve jogo apoiado, movimentação o tempo inteiro, ajudando demais na marcação, ajudando demais sem bola, a marcação pelo lado do campo. Então, agradecer. A gente tem um privilégio de ver esse cara, né, jogar com a camisa do Galo, porque ele é extremamente profissional e é uma peça-chave no time do Milito. Além de ser uma baita personalidade, é um baita jogador. Saiu para a entrada do Otávio para, naturalmente, a gente ter um meio-campo defensivo ainda mais forte, né? E aí faltavam aí pouco mais de 15 minutos para o jogo acabar, fazia total sentido. Aí não tem que ter vergonha de colocar o time um pouco mais atrás e suportar até o final do jogo, porque a classificação já estava palpável, né? Não era mais aquilo de, vamos ter que sobreviver a 90 minutos no Monumental. Faltavam 15, e aí sim faz sentido esse tipo de postura. Os caras tiveram ainda uma cobrança de falta lá que foi perigosa, eles bateram quando o jogo já estava parado e a bola até entrou, o árbitro já tinha apitado, mandou voltar, aí eles bateram no outro lado, né? No canto que o Everson estava, passou perto, mas sem, né, grande perigo também. O Atlético controlou ali o jogo até acabar. Eu falei há pouco que depois da falta que o Paulinho sofreu, os caras sentaram e tal. Aos 36, eu anotei também no bloquinho, ou seja, faltavam ali 10 minutos, né, pro jogo acabar. Aliás, os juízes sul-americanos na Libertadores dão muito menos acréscimos, né? Ele deu 3 minutos de acréscimo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Se é um jogo eliminatório numa Copa do Brasil, por exemplo, o juiz brasileiro ia dar 7 e 9, né? Então, assim, o Vilmar Roldan deu um acréscimo bem curtinho ali, e aos 36 do segundo tempo, os torcedores do River aplaudiram aquele típico aplauso de valeu.
Até o Alexander Henrique, meu parceiro Alex do Trivela, comentou isso comigo na hora. Esse é aquele aplauso de valeu, tipo assim, beleza, tentamos. Obrigado pelo esforço, mas não deu, vamos pensar na próxima temporada. Foi clássico, assim, os caras deram aquele aplauso ali realmente, né? Se faltando um pouco mais de 15, os caras já estavam sentados lá vendo que não ia dar, faltando menos de 10, aí já a vaca já tinha ido pro brejo pros caras e o Galo estava com merecimento na final. Cara, muito orgulhoso, muito orgulhoso. Juntando 2021 e 2024, o Galo fez 4 jogos com o River de mata-mata, fez 7 gols e não tomou nenhum. Né? Mérito de todo mundo, mérito do Everson e de toda a defesa que ele comanda. Eu digo ele porque é um cara junto com a Arana que estava nas 2 edições. Arana e Alonso, né? O Alonso também estava em 21. Então, assim, muito orgulhoso, cara. Não é todo time que vai chegar no Monumental com a pressão que os caras fizeram ontem e vai suportar como o Galo suportou. Não é. Então, assim, palmas e elogios e reconhecimento e agradecimentos a Everson, a Lianco, a Alonso, a Batalha, a Guilherme Arana, a Fausto Vera e Alan Franco, monstros, a Gustavo Scarpa, a Hulk, a Daverson e a Paulinho. Todos merecem elogios aos que entraram também. O Otávio, Rubens, Vargas entrou no finalzinho do jogo também. Saravia, então o Galo realmente teve uma partida muito próxima da perfeição e tem que ser um time muito cascudo, que sabe muito o que quer para não sofrer pressão nesse cenário que os caras criaram ali, porque, mais uma vez, absurda a festa, tá aqui, ó, eu peguei esse papelzinho. Hoje jogamos todos. Hoje jogamos todos, né? Que a torcida do River estava distribuindo ali antes do jogo. E eu peguei um para guardar de recordação, porque jogaram todos e perderam todos. Né? A festa foi linda, mas no fim das contas serviu para valorizar ainda mais a classificação do gigantesco das Alterosas para a grande final da Libertadores de 2024. Bora agora para o Brasil, voltar para o Brasil e para o Rio de Janeiro nos próximos dias para grande decisão da Copa do Brasil, o jogo da ida, no próximo domingo, dia 3, no Maracanã. Vamos começar aí, tomara, com o pé direito, essa decisão para levar a finalíssima para a Arena no dia 10, beleza? Depois a gente volta a falar de Libertadores, a passagem já está comprada, claro, para a data da final, aliás, já estava antes do jogo, não falei isso antes do jogo para não zicar, mas eu comprei logo depois que o Galo fez 3-0 no jogo da ida, para não correr risco, e estaremos aqui, se Deus quiser, daqui a um mês para acompanhar a final da Libertadores e o Atlético novamente, na segunda vez na sua história, em busca da glória eterna. Tamo junto, obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final, peço a moral que deixe o like nesse conteúdo, caso você não tenha clicado ainda no joinha, vai subir agora o crédito aí dos sócios, se você quiser apoiar meu trabalho, considere se tornar sócio, tem o botão de Seja Membro aí embaixo, estamos te esperando lá no grupo do WhatsApp, grande abraço e até a próxima.